Olá, eu me chamo Carolina, eu trabalho com arte e cultura há mais de 10 anos, desenvolvendo produtos culturais e também consumindo arte e cultura, né, de diversas linguagens e diferentíssimos artistas, porque eu acredito que a arte ela é fundamental para a vida do ser humano. Bom, eu canto desde que eu nasci. Antes de aprender a falar, eu já comecei a cantar. Então, isso sempre fez muito, muito, muito parte de mim, né? Venho, de uma família de pessoas que sempre apreciaram música. Então, minha história começa dessa forma, né? E, por acaso, eu vim parar aqui na Vila Mirante, em Pirituba. E aqui nós começamos um projeto de ensino de hip hop para crianças e adolescentes. Então, a gente ensinava fundamentos do hip hop, a gente trazia ideias de composição mesmo das próprias músicas. Então, a nossa história aqui na Vila Mirante começou assim, né? Com o passar do tempo, a gente conseguiu trazer aulas de violão para esses adolescentes que compunham suas próprias músicas. Então, eles não queriam mais só cantar as próprias músicas, eles queriam saber tocar as próprias músicas, né? Não queriam mais o nosso professor que estava acompanhando, eles mesmos queriam fazer, né? Então, a partir daí, a gente também começou um projeto de grafite aqui no bairro. Então, se você vem aqui na Vila Mirante, hoje muitas casas, muitas mesmo, muitas fachadas estão grafitadas. A partir daí, a gente conseguiu um espaço, então a gente começou um centro cultural. Então, hoje a gente tem aqui um centro cultural na Vila Mirante, em que nós temos atividades de diversas linguagens artísticas, né? A gente tem contação de história para criança, a gente já teve projeto de circo, a gente tem uma biblioteca incrível, incrível, disponível aqui para a comunidade com livros excelentes, títulos excelentes, de autores excelentes. A gente tem um projeto chamado Música de Bairro, em que a gente traz um artista para o nosso bairro para ter uma apresentação gratuita para o pessoal da comunidade. Enfim, nós temos projetos de escrita de editais, diversas mesmo linguagens. E tudo isso que a gente fez, a gente construiu pouco a pouco e passamos por vários momentos difíceis também, né? Projetos que não deram muito certo, ou que a gente teve que no meio do caminho mudar o rumo, né? Então teve um projeto que eu me lembro que a gente tinha uma proposta de fazer uma construção na praça de um lugar onde a gente pudesse ter uma sala de aula a céu aberto. E tivemos alguns problemas com alguns moradores que não gostaram muito da ideia, enfim. Então, no meio do caminho, a gente teve que mudar a direção, né? Então, esse espaço que seria lá fora, aberto, ele acabou sendo aqui num outro espaço dentro do nosso projeto. Então, a gente tem essa sala, que é uma sala de arte e tecnologia, que funciona aqui no nosso espaço. Então, era algo que a gente tinha um objetivo, mas que no meio do caminho a gente teve que mudar o rumo, né? E são coisas que a gente consegue prever. Então, como que de um objetivo geral a gente consegue partir para o resultado esperado, né? Muitas vezes a gente tem problemas no caminho, mas tem formas da gente... esse caso que eu contei era um caso que não teve muito o que fazer. A gente conversou com a comunidade, entrou em acordo, então realmente teve que mudar. Mas tem muitos imprevistos que acontecem que a gente pode prever sim, né? Para que o nosso projeto ele ocorra da melhor forma possível, sem muitas complicações, né? A gente pensa no pessoal da arte, da cultura, e são pessoas muito criativas, mas que não se apegam muito a questões administrativas, ou que têm dificuldade em traçar um cronograma. Então tem algumas formas, né, alguns métodos que ao longo dos anos a gente foi desenvolvendo aqui no Mirante para conseguir ter mais êxito nos projetos. Então, essa aula ela vai tratar sobre como o objetivo geral ele tem proeminência num projeto cultural e como isso desemboca diretamente nos resultados esperados. Eu quero te mostrar um caminho seguro para, a partir do objetivo geral, alcançar os resultados esperados em um projeto. Sabe aquele momento que a gente não sabe exatamente porque alguns resultados aconteceram? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Bom, então a gente pensa aqui num produto cultural. Então pensa que isso aqui é a sua obra de arte, né? Isso aqui é o seu espetáculo, é o seu livro, é a sua apresentação. Então, para pensar num produto cultural, tem alguns passos que eu quero elencar. O primeiro é o objetivo geral, o segundo, os objetivos específicos, o terceiro, as atividades, o quarto, as metas, o quinto, os resultados esperados e o sexto, os indicadores. A gente vai falar bem a fundo sobre eles, mas antes eu quero que você pense comigo em alguém que vai
fazer uma roupa. Então, vai fazer uma roupa, uma blusa de crochê ou de tricô. Essa pessoa ela vai pensar em quais linhas ela vai usar, qual a combinação de cores, ela vai selecionar as agulhas que ela vai utilizar, ela vai separar o seu lugar confortável para sentar e vai passar horas ali. Então, vai pensar também no tamanho da pessoa que vai vestir aquela roupa, né? Então, ela começa a tricotar e lentamente os pontos começam a aparecer e aquilo vai tomando forma. E aí ela corta, e aí ela tricota e corta a linha e faz mais um ponto. E são várias etapas para que essa roupa fique pronta, para que o seu produto esteja pronto. Da mesma forma, uma pessoa que quer comer um bolo em casa e com os amigos, né? Ela vai até o mercado, antes disso ela vai na sua despensa, ela olha o que ela tem lá, o que ela precisa comprar. Ela vai até o mercado, ela seleciona os melhores ingredientes. Ela volta para casa e começa a preparar seu bolo, né? Ela coloca os ingredientes, junta tudo na batedeira, o óleo, a farinha, o seu sabor, pode ser um bolinho de fubá, o açúcar, ela bate os ovos, depois ela acrescenta o fermento, ela deixa um tempo adequado ali, ela unta a sua forma, coloca tudo no bolo e espera. Ela espera o bolo ficar pronto. E aí, quando o cheirinho começa a invadir a casa, ela sabe que seu trabalho está quase pronto. Então, ela chama os amigos, ela prepara o cafezinho e ao redor da mesa eles desfrutam do bolo e de boas conversas, né? Então, eu te trouxe aqui 2 exemplos simples, né? Então, até para preparar um bolo, algo tão cotidiano, eu não sou muito dos doces, né? Eu gosto mais de fazer salgados. Mas a minha sogra, ela ama fazer bolo. Então, para ela, realmente é um passatempo. É algo muito cotidiano para ela. Então, a gente tem algumas regras, até para fazer um bolo. Um passo a passo para você seguir, para você alcançar o seu objetivo. Da mesma forma, para fazer uma roupa. Para você desenvolver um produto cultural, por mais que não seja como uma receita de bolo, não tem uma regra, né? Até porque os produtos culturais eles são muito variados, são diferentes, são diversos. Mas existe um passo a passo que, se você seguir, pode nortear o desenvolvimento do seu produto. E tem etapas necessárias também para serem concluídas. Bom, vamos lá. Tudo começa com uma ideia. E como a gente pode saber se essa ideia ela pode se transformar num produto cultural? A primeira pergunta que você tem que fazer é: essa ideia é justa? Ela tem um valor de beleza? Ela produz coisas com significado? Isso é artístico? É profundo? Bom, o Aristóteles ele cita os transcendentais como tudo aquilo que é bom, belo e justo. Aquilo que você quer produzir é bom, belo e justo? Se sim, então é algo legítimo de ser produzido. Bom, você pode pensar em fazer um espetáculo, produzir uma obra musical, artística, visual, escrever um livro, enfim. Um produto cultural não tem necessariamente uma ideia de resolver um problema. Para existir arte, precisa ter ser humano. A produção artística ela é natural do ser humano, mas o produto cultural ele tem o poder de gerar sentimentos no ser humano. Ele pode trazer felicidade, identificação, reflexão sobre si mesmo. A arte ela tem esse poder, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui com uma amiga que ela é designer, a gente foi na Pinacoteca e ela viu um quadro, eu não me lembro qual quadro que era, e ela começou a chorar. E a hora que eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, o que está acontecendo ali, né? E não era um choro de tristeza, não era um choro de lembrança, era simplesmente a arte pela arte mesmo, né? Ela tem o poder de gerar emoções e sentimentos, trazer felicidade, identificação e reflexão no ser humano. Tem muitas linguagens para a gente produzir arte, tem muitos caminhos também. Tem métodos para a realização de projetos artísticos. Então eu quero te trazer um método que aqui no Mirante a gente desenvolve para cada projeto que a gente vai fazer, a gente pensa nisso aqui, né? Então a gente tem um produto cultural, objetivo geral, objetivos específicos, atividades, metas, resultados esperados, indicadores e algumas outras coisas que eu vou trazer também. Então começando pelo nosso produto cultural. Ele se trata da arte completamente acabada. É a apresentação, o quadro, o disco, o resultado de todas as ações, atividades e ensaios que vocês fizeram ao longo de todo o tempo determinado. Vamos lá, para chegar num produto cultural, a primeira coisa que você precisa é de um objetivo geral. Ele possui sempre um verbo, um lugar
e um público. Pense nisso, um objetivo geral, ele sempre precisa de um verbo, um lugar e um público. Então, por exemplo, nós queremos impactar as crianças da Vila Mirante com arte e cultura. Então, um verbo, impactar, um lugar, a Vila Mirante, e um público, as crianças. Então, você sempre tem que pensar para cada projeto, né? Isso funciona para cada projeto mesmo, né? Então, pense sempre num verbo, num lugar e num público. Isso vai servir para você definir um objetivo geral claro. O objetivo geral não são vários, é um apenas. E para você chegar no objetivo geral, você precisa partir também de objetivos específicos. Aí sim, você pode pensar em 3 ou 2, né? Você constrói cada um deles com um verbo, uma área, uma dimensão de atuação. Então, tem diversos exemplos que a gente pode utilizar, né? Então, pensando sempre em uma área, um verbo e uma dimensão de atuação. Pense sempre em 3 ou 2. Dessa forma, você vai conseguir alcançar o seu objetivo geral. Então, pense em realizar 15 ensaios, compor uma equipe, captar tantos reais para determinada área, divulgar amplamente o projeto, enfim. Então, para você alcançar o seu objetivo geral, você precisa estabelecer objetivos específicos. E para cada objetivo, você tem uma sequência de atividades, que são planejamento, organização, reuniões, ações de comunicação, ações de ensaio, várias atividades que vão te ajudar a chegar em um objetivo específico. Então, você deve montar uma lista de atividades para cada um dos 2 ou 3 objetivos específicos que você montou. Essa lista ela vai te ajudar a cumprir seus objetivos específicos, sanando dessa forma o objetivo geral, resultando em te fazer produzir o seu objeto cultural. Para cada atividade, nós temos metas, né? As metas elas servem para quantificar, metrificar o seu projeto. Por exemplo, para cada atividade de divulgação, nós teremos uma meta de produzir e distribuir 10 banners de divulgação da obra. Essas metas elas podem ser de conteúdo, de alcance, podem ser quantitativas, qualitativas. Isso vai te deixar com uma boa definição sobre o que será o seu projeto, né? Então pense em metas, aquilo que você quer alcançar, como que você pode quantificar, metrificar o seu projeto para poder realizar as atividades e dessa forma alcançar os objetivos específicos e chegar no seu objetivo geral, resultando no seu produto cultural. Bom, a partir daí nós temos também resultados esperados, né? Eu acho que muita gente que pensa em projeto cultural, em produto cultural, já visualiza só os resultados esperados e se esquece um pouco dessa parte aqui do meio, né? Então o resultado esperado ele acaba sendo uma parte mais fácil. Mas ele não precisa ter uma relação direta com cada atividade, ele pode ser de várias formas, né? Então você sai do seu produto cultural até os seus resultados esperados. E isso faz sentido. Você consegue, a partir desse caminho, visualizar o que foi traçado, né? Cada etapa. Cada etapa. O que você fez para chegar até os resultados esperados. Então, dos resultados esperados, você vê o seu produto cultural. E quando você está lá atrás, pensando no seu produto cultural, você consegue visualizar os seus objetivos esperados. Bom, para fazer um bom projeto, você precisa também de indicadores de qualidade, né? Não acabou aqui, não acabou nos resultados esperados. Então, você precisa de bons indicadores de qualidade. E eles são dicas, são evidências que apontam para o cumprimento dos seus objetivos. Bom, tá dando certo? Como que a gente faz para ter certeza de que o projeto está dando certo no meio do projeto? Eu vou chegar nos resultados esperados, né? Então, é preciso pensar nisso. Projeto a projeto, para você colocar bons indicadores. Então, eles não existem indicadores gerais, não é algo que funciona para todos os projetos. Não, para cada projeto você pensa em indicador que vai te fazer pensar se está dando certo ou não. Eles vão ser dicas para você no meio do caminho, né? Ó, tá dando certo, olha só os nossos indicadores aqui, né? Bom, então a gente terminou essa pirâmide, né, que eu construí, mas eu gostaria de dar algumas outras dicas para você ter um bom projeto, para você ter um bom produto cultural, né? Algumas coisas que são fundamentais para que a gente pense em um produto cultural. A primeira delas você precisa ter um bom proponente, alguém que tem histórico, portfólio para realizar um projeto, de modo que as pessoas que olhem para o seu projeto, que olhem para o seu produto, elas encontram consistência na realização daquilo. Então, alguém capacitado mesmo, né? Para dirigir, para ordenar, organizar esse projeto.
Além disso, você precisa fazer um bom histórico, acrescentar currículos que deem credibilidade para o seu projeto, uma ficha técnica adequada, né? Então pense em pessoas que tenham habilidades necessárias para executar o projeto, pessoas que possam dirigir, coordenar, produzir e ensinar o projeto. Então a gente tem um projeto de grafite aqui no Mirante, né? É um projeto que dá super certo, que a gente gosta muito, mas ele não ia funcionar se eu fosse a grafiteira. Não funcionaria. Então a gente precisa de pessoas adequadas, precisa encontrar pessoas que componham a ficha técnica do projeto. Então eu posso coordenar esse projeto, eu posso pensar em qual tema que a gente vai trabalhar, eu posso dirigir, coordenar, enfim. Mas eu não sou artista desse projeto, eu jamais posso ser artista desse projeto. Então a gente precisa de uma pessoa adequada que se encaixe para desenvolver uma atividade específica. Um outro exemplo, você tem um projeto e você precisa de um bom registro de tudo aquilo. Então é importante você colocar na sua ficha técnica um fotógrafo, alguém especializado naquilo, né? Não pense que, eu consigo resolver, deixa que eu peço para alguém fazer. Não, na sua ficha técnica já pensa nas pessoas necessárias para que o seu projeto tenha mais excelência, para que o seu projeto seja mais bem executado. Não pensa que você pode resolver, porque você vai estar fazendo várias outras coisas, você tem várias demandas, né? Então já pensa desde o início, quem são as pessoas necessárias? Que tipo de habilidades eu preciso para que esse projeto dê certo? Então, pensando num proponente e numa ficha técnica adequada. Essas são duas dicas bem importantes. Outras dicas que eu quero dar também é para que você pense na justificativa do seu projeto, né? Essa justificativa ela vai mostrar que o seu projeto tem algo a dizer para o mundo. Então, o que seu projeto tem a dizer para o mundo? O que seu produto tem a dizer para o mundo? Pense também numa metodologia e numa estratégia adequada. Quais são os meios pelos quais você vai desenvolver o seu projeto? Né? Isso é muito importante. Então, pense na ficha técnica do proponente, na justificativa, metodologia e estratégia. Quando a gente vai escrever um projeto, normalmente esses são pontos que não tem para onde fugir, você tem que colocar, né? Que eles vão te ajudar muito na definição daquilo que você está fazendo. E por fim, eu quero falar sobre cronograma e orçamento, né? Que são várias etapas da produção do seu objeto cultural. Então, é muito importante, como eu falei no início, né? O pessoal da arte e cultura é muito criativo, acaba se preocupando muito com a execução e acaba deixando um pouco de lado essa parte de cronograma e orçamento, essa parte administrativa, né? Mas isso é muito importante para o nosso projeto, importante para cada projeto, que você pense num cronograma. Então, estabeleça metas, estabeleça datas, estabeleça horários, estabeleça tudo isso, o passo a passo do que você vai fazer. E um orçamento adequado. Já pensou chegar no meio do projeto e já acabou o dinheiro porque você não administrou direito, né? Então, pense nisso. Tenha definido um cronograma e um orçamento adequado ao seu projeto, para cada projeto. Bom, seguindo esses passos, pensando em cada etapa para a produção do seu objeto cultural, eu acredito que o caminho vai ser menos tortuoso, você vai ter menos preocupações e imprevistos ao longo do caminho, porque dessa forma você sabe onde quer chegar e qual caminho você está traçando. Eu espero que isso te ajude. Lembre-se sempre, no produto cultural, para você ter o seu produto cultural, você precisa estabelecer um objetivo geral, objetivos específicos, atividades, metas, resultados esperados e indicadores, né? Isso são como ingredientes do seu bolo, né? Então, para que você possa apreciar a obra, pense nesses ingredientes do bolo, pense que isso aqui é a linha que vai ser traçada, né? É o ponto que vai ser cortado da sua roupa. E eu espero que dessa forma eu possa ter te ajudado e você consiga desenvolver um projeto com muita excelência e que o seu produto cultural seja incrível. Até mais!